Um sábio e seu aprendiz estão viajando até que eles avistam um casebre lá com uma família onde mora esposo, esposa, filho e eles têm uma vaquinha. Eles dão abrigo para a dupla, vê ali a questão da pobreza, o aprendiz fica com pena, eles dão um pouco do dinheiro que eles têm e seguem viagem. Quando chega a anoitecer, o mestre diz: vamos voltar lá. Eles pegam a vaca, levam até a beira de um precipício e ele diz pro aprendiz: empurra a vaca. O aprendiz diz: não, mas ela é a única fonte de alimento daquela família. O mestre vai lá, empurra a vaca cai do precipício e morre. O aprendiz fica horrorizado com aquela situação, não sabe o que dizer. Passa alguns meses, o aprendiz diz que não vai mais seguir o mestre por peso na consciência. Pega o dinheiro que tem, depois de algum tempo retorna no casebre daquela família. Chega lá e vê que a família está plantando grãos e outras coisas, frutas, verduras, que cresceu e que agora está vendendo o que planta e não passam mais fome. A casa antiga que existia não existe mais. Você vê e se pensa assim: o mestre foi ruim ou ele foi bom? E daí a gente cai naquela situação que o Chico sempre dizia, que o mal, ele é o bem mal compreendido. Não existe o mal. Então tudo que acontece de ruim com você, ele de certa forma ele está te ensinando que algo melhor vai acontecer, ou que é algo ruim mesmo que está acontecendo, que é para você aprender. E todos os dias isso acontece e sempre você pensa que algo ruim aconteceu e por que isso está acontecendo com você, e reclama para Deus que por que você faz isso comigo? Eu não mereço isso. Vou falar sobre Leon Denis. Era um estudioso, falava inglês, espanhol, italiano, alemão, traduziu vários livros de uma língua para outra. Aos 14 anos já era uma dádiva do que ele fazia. Aos 18 já lecionava, desde os 14 ele lecionava, aos 18 ele já tinha se formado, já tinha estudado bastante. Ele tinha um amigo cujo a mãe havia falecido, e na França na época tinha um, um tipo de circo que eram as mesas girantes que giravam sozinha e que respondiam algumas perguntas. Era uma brincadeira da nobreza da época. Esse amigo dele foi até um lugar desses com a intenção de conversar com a mãe. Leon, ele achou meio esse negócio é meio falcatrua, não vou acreditar nessa parada aí. Eu vou lá dar uma pesquisada, que vai saber o que é, mas às vezes é um negócio assim, vamos lá ver, vamos provar que é errado, vamos ver que. Vou mostrar pra ele que é um negócio falcatrua. Leon foi lá e começou a ficar na mesa e vendo os participantes acontecer algumas coisas. Descobriu fraude, sim, descobriu bastante fraude, mas alguma coisa, a um certo momento, começou a dar aquela batida. Assim, que é esse negócio aí? Ele descobriu que se ele perguntasse alguma coisa, a mesa batia e acabava respondendo a questão respondendo a pergunta que ele tinha feito. Mas era difícil e era só batidas, então ele criou uma codificação para a mesa se comunicar e dar a resposta correta ao que ele tinha perguntado. Comunicar de certa forma. Ele ele era de família católica, mas ele não acreditava em nada, então ele achava que aquilo era mentira. Existia alguma energia que fazia a mesa se mover e bater. Ele não, em nenhum momento ele disse que era um espírito, ou um fantasma, ou um demônio. Ele simplesmente disse que existia aquela energia que se comunicava.
Sabia que um loucão, em 1907, resolveu entender, tentar ver assim, eu acho que o negócio ali. Foi lá eu vou pesar esse cara morrendo aí. Colocou um cara moribundo em cima de uma balança gigantesca e ficou esperando o cara morrer. E quando o cara morreu, ele teve um certo espanto. Ele pegou e descobriu que o cara perdeu 21 gramas. Ele fez esse teste com mais 6 pessoas. E todas elas perderam 21 gramas. Então, dessa forma, ele provou que alguma coisa acontecia quando a pessoa morria. Ela perdia um peso instantâneo. A pessoa morria e o peso sumia. Muito tempo depois, um outro cientista pegou e tentou ver se, já que aquilo, o espírito, sabe Deus o que era aquilo, ele tinha um peso, então será que ele não tem uma forma, não consigo ver isso? Então ele pegou, foi lá e disse, eu vou colocar um monte de equipamento visual em volta de uma pessoa morrendo e vou ver o que acontece. O que ele viu? Uma energia se acumulou e saiu do corpo da pessoa logo depois da morte da pessoa.